Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu sou o Igor e hoje a gente vai falar sobre maceração e percolação. Qual é a diferença entre essas duas técnicas da farmacognosia, que cai bastante em prova de concurso? Então, vamos aprender hoje. Eu sou o Igor Arruda, farmacêutico, e você vai aprender isso hoje comigo. Então, a gente vai ver brevemente e rapidamente qual a diferença dessas técnicas. Eu vou colocar uma tabela e a gente vai conseguir assim saber diferenciar realmente o que é uma maceração de uma percolação rapidamente. Então, vamos lá. Qual seria a diferença entre essas duas técnicas? Então, mas antes de tudo a gente vai ver a definição, né? A maceração. O que consiste a maceração? A maceração ela é uma técnica de quê? De extração de matéria-prima de vegetais moídas ou rasuradas. Então, para que ocorra a maceração, é preciso que a minha matéria vegetal, minha folha, qualquer coisa que tiver, ela precisa ser moída ou rasurada. E essa maceração ela é realizada em recipiente fechado, olha. Então, essa é uma das características. A maceração ela é fechada durante um período prolongado, que pode ser por horas ou por dias. Ou seja, a ideia da maceração é a ideia de deixar de molho. Ou seja, eu pego lá uma folha, um caule ou qualquer coisa assim e deixo de molho lá em um recipiente fechado, né, por bastante tempo. Ou eu posso também acontecer o que, ó, na maceração, eu fazer agitações ocasional. E esse líquido não tem renovação. Então, resumindo, qual é uma característica de uma maceração? Olha, ela é sem renovação do líquido extrator, ou seja, eu não vou renovar o líquido que está ali presente, vou deixar a substância lá e geralmente eu vou dar uma agitação ocasional. E qual é a outra característica da maceração? Ela não ocorre esgotamento da matéria-prima, ou seja, não é possível retirar todas as substâncias ativas, né? Ativas ou bioativas, ou extrair tudo que a planta tem. E o processo de maceração é esse, né? Onde eu tenho um grau pistilo, coloco um material e ali eu vou triturando. Esse é o processo de maceração normal, tradicional, né? Onde você vai, coloca no líquido extrator, vai macerando, vai mexendo aos pouquinhos, vai agitando e vai ficando com essa característica. Você vai conseguindo retirar toda a substância. Ou você também pode fazer como as pessoas fazem em garrafas, né? Em outros recipientes. Mas existe uma outra característica, né? Não só existe a maceração, existem as variações da maceração. E a maceração ela pode ter três tipos: a digestão, a maceração dinâmica e a remaceração. Então, vamos ver, né, a diferença entre essas três variações da maceração. Então, o que é que consiste a digestão, né, que é um tipo de maceração? É o que? Ela consiste na maceração realizada em sistema aquecido entre 40 a 60 graus, ou seja, a gente viu lá que a maceração é um processo a frio. No entanto, eu posso ocorrer uma maceração entre essa temperatura, que não são temperaturas muito altas. Então se lembre, quando eu tenho um tipo de maceração que não tem renovação de dissolvente, agitação ocasional, que não libera 100%, né, que não consegue fazer esgotamento da minha matéria-prima e é utilizada nessa temperatura entre 40 e 60 graus, eu estou falando do tipo de maceração chamada digestão. Já quando eu tenho a maceração dinâmica, ela é o que? Ela é a maceração feita sob agitação mecânica constante, ou seja, quando eu tenho um equipamento, né, ou até eu constantemente vou lá e fico mexendo naquele material, fazendo agitação. Então aqui está acontecendo o que? Uma maceração feita por agitação mecânica constante naquele processo de extração, ele é chamado de maceração dinâmica. Já o outro tipo, na outra variação de maceração, é a chamada da remaceração. O que é isso, Igor? O que é a remaceração? A remaceração é o processo, né, de operação da maceração que é repetido. Mas repetido o quê? Utilizando a matéria-prima matriz já submetida a pelo menos uma extração, renovando-se apenas o líquido extrator. Ou seja, o que é que ele faz? Eu tenho aqui, eu tenho um recipiente, né, onde eu tenho aqui caules de planta e tal. Aí pense assim que esses cubos são caules, né? São caules, cada cubinho desse. E aqui eu tenho solvente, né? Aí o que é que acontece depois, né? A pessoa vai, tira o líquido e aqui vai estar, né? Tirou esse líquido que estava aqui, e agora ela vai adicionar um novo líquido. Aí ela adicionou um novo líquido aqui. Por ela ter adicionado esse novo líquido aqui,
novo líquido extrator, né? O que é que vai ocasionar? Eu estou tendo um processo de remaceração. Eu ainda estou com a minha mesma substância ativa, né? Com a minha mesma matéria-prima, minha matriz, poderia ser folhas ou não. E assim eu só renovo o líquido extrator, ou solvente que ali eu estou usando. Então esse é um tipo de remaceração, beleza? Agora vamos falar da percolação. O que é que consiste a percolação? A percolação ela é uma extração indicada para substâncias termosensíveis. Já lá, como a gente viu, né? A maceração não, ela é uma técnica que não é para substâncias termosensíveis. E o que é que a percolação tem? Ó, ela apresenta baixos teores, ou seja, elas são para substâncias que são termosensíveis e que na composição daquela planta, daquele material vegetal, ele tem baixos teores de droga vegetal. Então, essa técnica ela possui um rendimento maior do que a maceração. Então, essa é uma das características da percolação. Na percolação, o solvente percorre a droga vegetal, levando assim um arrasto de metabólitos de interesse e ocorrendo esgotamento, outra característica. Na percolação ocorre esgotamento da matéria-prima. Então, esse aqui é um exemplo clássico de um percolador de vidro, onde nessa região aqui, onde eu estou riscando, a pessoa coloca, né, os pesquisadores, as pessoas que trabalham com isso, colocam o material vegetal e aqui vai colocando o solvente. O solvente, né, o líquido extrator, ele vai retirando e a pessoa vai coletando aqui em um becker ou em qualquer recipiente, vai coletando aqui. Então, quais são as características da percolação? Ela ocorre renovação do líquido extrator e ocorre também o esgotamento da matéria-prima vegetal, né? O esgotamento por retirar todas as substâncias que estão ali presentes. Então, qual seria a diferença entre a maceração e a percolação? Esse quadro aqui ele resume bem. Então, qual é uma das características da maceração? É sem renovação do líquido extrator. Já a percolação, ela necessita da renovação do líquido extrator para poder ser o quê? Para ocorrer o esgotamento. Então aqui já entra outra característica, que na maceração não ocorre o esgotamento da matéria-prima. Mas lembra lá, tem aquele caso específico, que é o caso específico da remaceração, né? Que a remaceração, ela pode sim levar ao esgotamento, a depender de quantas vezes remaceração. A depender de quantas vezes você faz essa remaceração, você pode assim levar ao esgotamento. Mas lembrando que a maceração ela não leva ao esgotamento. A remaceração, a depender de quantas vezes esse processo foi repetido, ele pode levar. Então, uma das características da percolação é o esgotamento da matéria vegetal. Da percolação e da maceração não tem isso. Mas na remaceração, a depender de quantas vezes tiver, você pode. Já há uma outra característica da maceração é que a matéria-prima vegetal é rasurada ou moída. E já da percolação é indicada para matérias-primas termosensíveis. Ou seja, existe diferença de como você pode usar. E aqui a gente tem um exemplo da maceração e do percolador em vidro. Então é isso, pessoal. Se você gostou, muito obrigado. Espero que isso tenha ajudado. E falou, é isso. Muito obrigado. Não se esqueça de deixar seu like e compartilhar o vídeo. Falou, tchau, tchau.